Você já arrumou uma treta com alguém? Uma treta braba mesmo, uma treta dessas que pode durar décadas? Bom, essa história, essa minissérie aqui, em 4 edições, que saiu ano passado, em meio a uma enxurrada de minissérie aí do Wolverine e do Deadpool, né? Acompanhando o hype do filme. Essa aqui foi uma das mais divertidas que eu li o ano passado. Que eu tava lembrando dela e aí eu resolvi fazer esse vídeo. Predador versus Wolverine. Para você que tá chegando agora e não se inscreveu ainda, não é inscrito no meu canal, se inscreva, dê um like, ajude aí a gente chegar mais longe aí, ajude ao canal crescer, né? Voltamos à história do Wolverine versus Predador. Isso aqui, cara, isso aqui eu fico imaginando isso aqui um filme, né? Isso aqui poderia ser um filme bem interessante, né? Você tem 2 personagens de pesos que vendem filme, o Predador e o Wolverine. Talvez o Wolverine bem mais que o Predador, mas enfim. Se bem que o Predador tá numa franquia bem longa, né? E eu gosto de todos os filmes do Predador. Talvez até goste desse novo aí, que a galera já tá começando a criticar o dreadlock do Predador. Enfim, vamos voltar ao quadrinho Predador versus Wolverine. A história, ela se começa no presente. Esse vídeo, lembrando, esse vídeo não é um vídeo com spoiler, é um vídeo para apresentar o quadrinho e incentivar as pessoas a ler quadrinho. Leia quadrinho, por favor. Precisamos de você no mundo dos quadrinhos. Então não tem spoiler. A história, ela começa no presente, com o Wolverine ali numa situação bem de clímax de filme, né? Sabe aqueles filmes que começam pelo final, em que o personagem tá ali numa situação e aí ele tá ferrado, né? Ele tá ferrado e fala: tô ferrado. Mas quer saber como é que eu cheguei até aqui? Aí ele volta pro passado. E aí cada gibi, cada gibizinho, ele é um flashback. Ele começa pelo presente com um flashback do passado. E aí a gente começa pelo primeiro aqui, né? Que tem o Wolverine. O Wolverine tá ali, sendo perseguido pelo Predador. E aí a gente vê coisa bem característica aí, né? Do filme, o Predador com a sua visão térmica. Cara, a primeira vez que eu assisti Predador foi em 91, em VHS, na casa de um amigo meu, que o irmão dele tinha comprado um VHS. E aí começa aí, né, o nosso jovenzinho Carcaju, bem na origem mesmo ali, na juventude dele, quando ele resolveu morar na floresta e se afastar de todo mundo, tentar entender a si mesmo, né, que até hoje ele não conseguiu, mas enfim, isso daí é um outro assunto. O Wolverine tá ali e aí a história do Wolverine e a história do Predador acabam que se cruzando e aí eles começam uma treta que vai perdurar décadas. E é muito interessante, cara. É muito interessante esse quadrinho, que é um quadrinho que você... Essa aqui é uma história, cara, que você pode ler para relembrar a cronologia do Wolverine, tanto para relembrar a cronologia do Wolverine, como para dar de presente para alguém. Isso aqui é um bom quadrinho se você quer iniciar alguém no mundo dos quadrinhos, aquele seu amigo que não lê quadrinho, mas você quer trocar ideia com ele sobre quadrinhos e quer iniciar ele nesse mundo. É uma boa oportunidade, porque ele apresenta a cronologia do Wolverine através dessa treta. Essa treta que ele tem com o Predador, ela vai se passando em momentos muito especiais da vida do Wolverine. Como, por exemplo, aqui no segundo quadrinho, na verdade, começa lá no final. No final do 2. No final do 2, na verdade, né, você tem um Wolverine ali fazendo... quando ele fazia parte de uma equipe de mercenários aí com Maverick, o Dente de Sabre e esses outros 2 personagens secundários que não são muito importantes, ao meu ver.
Aí, tá, eles estão aqui, né? Aquelas coisas bem dos anos 80, de vamos para a América do Sul, matar um político socialista e tal. E aí ele se encontra com o Predador de novo, pela segunda vez. E aí então a gente vê aqui o Wolverine e o Dente de Sabre, né? Como um momento importante ali da vida do Wolverine, que quando ele e o Dente de Sabre eram amigos e depois deixam de ser amigos. Aí no segundo quadrinho, a gente tem um outro momento importante do Wolverine, que é quando ele passa pelo... É esse aqui que ele passa pelo Arma X? É. Quando ele se passa ali pelo projeto Arma X. Então vai contando a história do Wolverine, através dessa treta que ele tem com um Predador. E aí, né, a gente tem tem o Wolverine tretando com o Predador na época do Arma X. E aí vai se passando a história e eles vão continuando com essa treta aí que nunca termina. E aí a gente vê o Wolverine na época do Japão, né? Na época que o Wolverine tá lá no Japão e daí depois ele vai conhecer a Mariko. E enfim, né? Vocês conhecem a história aí do Wolverine. Aí no número 3, no número 4... é quando o Wolverine já tá na... Nossa, muito legal que essa época aqui do Wolverine e os ninjas e tudo mais. É uma coisa que você encontra até naquela revista, minissérie do Wolverine e a Nice Negra, que é um gibi que eu indico também aí pra vocês lerem e entender um pouco mais sobre a cronologia do Wolverine. Enfim, aí aqui você encontra o Wolverine, começa a tretar e aí envolve, nessa treta envolve aí, essa treta se passa na época em que ele faz parte aí do grupo do X-Men. Isso aqui é bem início dos anos 80, porque já tem a Vampira, né? A Vampira do começo. Então... ela não é bem no início ali do Wolverine, na época do Giant Size, mas um pouco mais para frente, né? Você tem aqui a equipe aqui bem do início dos anos 80, antes da Vampira, visual da Vampira Punk, do visual da Tempestade Punk e tudo mais. E é isso, cara. É um gibi que ele vai se passando aí na história, vai se passando... você vai conhecendo um pouco da história do Wolverine, vai acompanhando essa treta dele, esse duelo de titãs, né, com o Predador, e é divertido, é uma coisa que poderia muito bem virar filme, né? Eu acho que até tem um filme, esses fan-filme, né, do Predador com o Wolverine. Não sei se eu tô viajando. Confirma aí no comentário se alguém conhece esse vídeo no YouTube do Wolverine versus Predador. Mas eu acho que até tem. Não sei se isso foi depois do gibi ou se isso daí veio antes. Provavelmente veio antes, né? Mas enfim. É uma história que poderia virar filme. Poderia virar aqueles filmes do Domingo Maior. Lembra do Domingo Maior? Que ainda passa Domingo Maior? Deixa no comentário aí também, porque eu não sei se ainda passa Domingo Maior. Tô fora do Brasil já faz um tempinho e eu não lembro. Mas eu gostava muito de Domingo Maior, cara. Tinha clássicos ali. Filmes de ninja, né? Filmes do Charles Bronson, né? E aí é isso, cara. Eu acho que esse quadrinho aqui, ele poderia ser um filme que poderia passar no Domingo Maior aí, né? Predador versus Wolverine, ou sei lá, a gente podia fazer até outros crossover aí, né? Predador versus Chuck Norris versus Wolverine versus Charles Bronson, né? Ou Wolverine versus Lampião,
Wolverine não, Lampião não, que Lampião é filme brasileiro, né? Ah, Wolverine versus Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme versus Chuck Norris versus Predador versus Wolverine. Enfim, já tô viajando aí, cara. É isso. Wolverine versus Predador já é um quadrinho que pode se tornar um clássico, né? Um quadrinho do ano passado, mas que já pode ser já para mim já se tornou um clássico. E é isso, cara. É quadrinhos, leia quadrinhos, quadrinhos é para divertir, quadrinho é pra gente falar bobagem mesmo e relembrar de coisas maravilhosas como o Domingo Maior. Domingo Maior. Colecionation.